Bom dia a todos. Vamos para a nossa aula de administração e usufruto dos bens de filhos menores. E na sequência a gente já vai começar a nossa aula de alimentos também. O primeiro tema de hoje é de um subtítulo do Código Civil, que está lá no 1689 a 1693. 1689 até 1693. Esse subtítulo tem o tema Administração e Usufruto dos Bens de Filhos Menores. Administração e Usufruto dos Bens de Filhos Menores. Tá? Vamos estudar, é um tema rápido, um tema curtinho, são poucos artigos, são só 5 artigos, mas vamos examiná-lo nesse momento. O pai, a mãe que tem filho menor de 18 anos, ele automaticamente ele tem a administração e o usufruto dos bens desse seu filho. Então vamos supor que o filho tenha recebido uma doação do avô. O avô doou para o neto um imóvel. Primeira pergunta: pode uma criança ser proprietária de um imóvel? Pode. Pode ser registrado em nome da criança, sem qualquer problema. Pode ser proprietário de um imóvel. Uma criança de 3 anos de idade pode se registrar no cartório de registro de imóveis como proprietária de um imóvel? Pode, perfeitamente possível. Então, é possível que um menor seja proprietário, até porque pode morrer o pai, a mãe, né, e receber a herança do próprio pai, da própria mãe, e se tornar proprietário daquele imóvel. Então, perfeitamente possível que um menor, mesmo uma criancinha pequenininha, de poucos anos de vida, seja proprietário de bens, bens imóveis, inclusive, ser registrado no cartório de imóveis como proprietário do imóvel. Mas ela, com 3 anos de idade, com 5 anos de idade, não vai administrar esse patrimônio. Quem vai administrar esse patrimônio são seus pais. Então, os pais automaticamente têm a administração e o usufruto de todos os bens dos seus filhos menores. Essa é a primeira regra, essa é a primeira ideia. Até quando? Até quando que os pais administram e têm usufruto desses bens? Até a maioridade ou a emancipação. Então, quando o filho completa 18 anos, ele passa a ser maior e capaz e, portanto, ele administra o seu próprio patrimônio. Os pais deixam de ter a administração e esse usufruto desses bens. Mas não só a maioridade, a emancipação também, que é a antecipação da capacidade civil. Se o filho é emancipado, numa daquelas hipóteses de emancipação que estão lá no artigo 5º, parágrafo único, tá? As hipóteses de emancipação estão no artigo 5º, parágrafo único. Numa daquelas hipóteses, os próprios pais podem emancipar o filho. O filho tem lá 16 ou 17 anos, os pais podem emancipar o filho. Então, ele passa a administrar o seu próprio patrimônio também, em razão da emancipação. Os pais, eles representam o filho menor absolutamente incapaz, né? Então, o filho tem lá 15 anos ou menos, os pais é que o representam. E os pais assistem os filhos relativamente incapazes. Eles vão ser os assistentes dos filhos relativamente incapazes, ou seja, os filhos que têm 16 ou 17 anos. Agora, olha só que interessante. Ambos os pais que administram são as pessoas que administram e têm usufruto desses bens. E havendo divergência dos pais, quem decide? Ora, nem o pai tem mais poder, nem a mãe tem mais poder, né? O pai e a mãe têm os mesmos poderes e deveres, claro, não só no casamento, não estava, em todos os sentidos, conforme a nossa Constituição Federal, e, consequentemente, se não há maior poder nem do pai nem da mãe, havendo divergência entre os pais, o judiciário que vai decidir, o poder judiciário vai ser chamado para decidir qual o caminho a ser tomado, o que é melhor para aquela criança ou para aquele adolescente. Então, a decisão é do casal, havendo divergência, vai para o poder judiciário. Agora, uma questão que nós temos que enfrentar que é tratada pelo Código, é sobre a possibilidade dos pais, nessa administração, tomarem a decisão que eles quiserem. Pode fazer tudo. O pai e a mãe querem vender
o imóvel que pertence ao filho. O filho tem 5 anos de idade, recebeu de herança do avô. Os pais podem simplesmente vão lá no tabelionato de notas, fazem a escritura e vendem essa casa? Não, aí já não é tão simples assim. Então, existem atos, existem negócios jurídicos que, para serem praticados, mesmo que o pai concorde, mesmo que a mãe concorde, mesmo que eles estejam ambos, os pais, de acordo, haverá a necessidade de prévia autorização judicial. Então, para vender, para doar, para permutar, para gravar de ônus real, por exemplo, hipotecar, tá? Vai lá no banco, quer emprestar dinheiro do banco, o gerente do banco fala, empresta o dinheiro, mas tem que ter um imóvel em garantia. Quer dar um imóvel que pertence ao filho, para hipotecar um imóvel que pertence ao filho, para garantia de uma dívida. A hipoteca é uma garantia. Para deixar bem, dar bem em hipoteca, bem esse que pertence a um filho menor, precisa de prévia autorização judicial com a participação obrigatória do Ministério Público, participação obrigatória do promotor de justiça civil. Então não vai ser tão simples assim. Tá? Quero vender um apartamento que pertence ao meu filho de 10 anos. Precisa contratar advogado, entrar com a ação, vai para o promotor se manifesta. Eventualmente, o promotor vai pedir para fazer uma avaliação, o juiz tem que nomear um engenheiro civil, avalie o bem para ver se vai ser vendido, mesmo que se autorize a venda, vai ser vendido pelo valor real para não prejudicar a criança. Esse laudo todo se manifesta, o promotor concorda, o juiz homologa o laudo, aí sim, eventualmente o promotor vai concordar, o juiz vai autorizar, transita em julgado, aí sim vai poder ser feita a venda. Né? Se não tomar cuidado, se demorar, talvez demore um pouquinho, aquela venda inicial já nem vai conseguir fazer mais, vai ter que procurar um outro comprador. Mas antes precisa pegar a autorização do juiz para que seja feita qualquer tipo de transferência de propriedade, qualquer alienação. Lembrando que a palavra alienação significa transferência de propriedade. Tá? Qualquer transferência de propriedade é uma alienação, não só venda, né? Está incluindo aí venda, doação, permuta, etc. Onde que está isso, Cristiano? Você pode me perguntar. Está lá no 1691 e 1692. Então está lá no 1691 para alienar bens, instituir ônus reais, contratação de obrigações que ultrapassem os limites da simples administração. Então aí vai precisar de prévia autorização judicial. Está lá 1691 e 1692. Havendo conflito de interesse entre os pais, o juiz vai nomear um curador especial. Normalmente oficia para a OAB indica um advogado que vai funcionar como um curador especial para proteger o menor, além da intervenção obrigatória do Ministério Público, que sempre vai acontecer. Agora, você pode me perguntar, Cristiano, mas e se essa venda for feita mesmo assim, sem autorização do juiz? Claro que ele não vai conseguir lá lavrar a escritura no tabelionato de notas, até porque o tabelião tem conhecimento jurídico, o tabelião ele prestou um concurso difícil, ele tem lá um conhecimento jurídico e não vai lavrar a escritura se não tiver uma prévia autorização do juiz. Mas é muito comum na prática a gente ver a pessoa lá, os pais, fazem um compromisso particular, fazem um papel qualquer lá, assina embaixo, transfere a posse do bem, entrega as chaves, como se estivesse vendendo de verdade, na verdade só está fazendo um compromisso particular e transferindo a posse, não está transferindo a propriedade, até porque não fez a escritura. Mas entrega as chaves para o eventual comprador, recebe dinheiro, etc. Esse negócio jurídico será nulo, é proibido, não pode, precisa de autorização do juiz. Da essência do negócio jurídico é a autorização judicial e a formalidade ali da autorização do juiz prévia para que o negócio jurídico seja válido. Se não houver essa autorização judicial, o negócio é nulo, é hipótese de negócio jurídico nulo, nulidade, e, consequentemente, pode ser atacado através de ação declaratória de nulidade. Né? Toda ação declaratória não tem prazo, já vimos isso. Nenhuma ação declaratória tem prazo. Quem explica bem isso é o livro do Flávio Tartucci. As ações declaratórias nunca têm prazo. E quando o ato é nulo, o ato nulo sempre é atacado através de ação declaratória de
nulidade. Então, pode ser ajuizada a ação a qualquer momento para se declarar a nulidade dessa compra e venda, desse compromisso de compra e venda. Então, vendeu o imóvel do filho sem autorização do juiz, esse negócio é nulo e pode ser ajuizada a ação declaratória de nulidade para tirar do mundo jurídico esse contrato particular de compra e venda. Um outro tema que a gente tem que estudar ainda dentro desse capítulo do Código é a possibilidade de exclusão do pai e da mãe dessa administração. Vamos imaginar o seguinte: o pai não fez nada de errado, a mãe não fez nada de errado. Será que é possível fazer com que o pai e a mãe deixe de administrar e ter usufruto dos bens do filho menor, mesmo não tendo praticado nada de ilegal? Não fez nada de errado, está no exercício do poder familiar de forma normal, não tem ação de destituição, de suspensão, nada, tudo certinho, está dentro da lei. Mas, mesmo assim, será que é possível, em alguns casos, os pais não terem essa administração e usufruto? Sim, tem algumas hipóteses em que isso é possível. Por exemplo, vamos imaginar que o avô vai fazer uma doação de um imóvel para o neto. Olha, porque ele quer doar um imóvel para o neto. Pode. Ele faz a doação, o neto passa a ser o proprietário do imóvel. Só que o avô, na doação, ele consta a seguinte cláusula: estou doando o imóvel para o meu neto, mas a administração e usufruto desse imóvel vai ser do próprio avô, vai ser dele, do avô. Ou vai ser de uma terceira pessoa que ele escolhe, de uma outra pessoa que ele escolhe. Então, ele escolhe alguém para ter a administração, usufruto desse bem, desse imóvel que ele está doando para o neto. Ou ele mesmo fica, eu estou doando para o meu neto, mas eu que quero administrar. Eu não quero que o pai e a mãe do meu neto administrem esse imóvel. Eu mesmo, avô, que quero administrar esse imóvel. É possível fazer isso? E a resposta, sim, é possível. Mesmo que o pai e a mãe não tenham feito nada de errado, o avô ou outra pessoa pode doar um bem, um imóvel, por exemplo, para essa criança. E esse doador, ele fala, eu que vou doar, eu que escolho quem vai administrar. A lei permite que isso aconteça. Nesse caso, o imóvel pertence a um menor de 18 anos e não serão os pais que vão administrar e ter usufruto desse bem. Essa autorização está lá no artigo 1693. Tem lá algumas hipóteses, lá no 1693, em que isso será possível. Outro exemplo, quando o próprio filho trabalha, ele ganha dinheiro e ele compra um imóvel. Ora, seu filho teve maturidade para trabalhar, maturidade para guardar dinheiro, maturidade para comprar um imóvel, ele tem maturidade para administrar o próprio imóvel. Então, nesse caso, é o próprio adolescente, é o próprio menor de 18 anos, que tenha lá 16 ou 17 anos, o relativamente incapaz, que vai poder administrar o próprio imóvel, desde que ele tenha pelo menos 16 anos de idade. Então, se ele tem maturidade para ganhar e comprar, ele tem maturidade para administrar o próprio imóvel. Também, quando o pai ainda não reconheceu o filho, o pai tem um filho, por exemplo, fora do casamento, com uma concubina, popularmente chamada de amante, e ainda não reconheceu o filho. Antes do reconhecimento desse filho, ele também não tem a administração e usufruto desse bem, só após o devido reconhecimento. Então, tem as hipóteses lá no 1693, são situações, então, que mesmo o bem pertencendo a um menor, a administração não será dos pais, vai ser de uma outra pessoa, ou do próprio menor, ou de uma outra pessoa. Essas são as regras desse subtítulo 2, lá chamado Administração e Usufruto dos Bens de Filhos Menores do Código Civil. Estão lá no 1689 até 1693. É um tema rápido, são as regras e são os artigos que tratam desse tema, e podemos começar imediatamente, sem maiores delongas, num novo tema, um tema assim mais extenso, que se chama alimentos, famosa pensão alimentícia. Os alimentos, não precisa nem falar, que é um tema importantíssimo, né? Quantos e quantos milhares e milhares de ações nós temos todos os dias, em todos os foros do Brasil,
ações de alimentos, ações para fixação de alimentos mensais. E esse é o tema que a gente vai começar agora. E, por ser um tema extenso, vamos começar hoje e vamos continuar na próxima aula. Mas já vamos dar o início à nossa matéria de alimentos. A matéria de alimentos começa lá no Código Civil, no artigo 1694. 1694 e seguintes do Código Civil. Artigo 1694 e seguintes do Código Civil. Os alimentos, numa primeira abordagem, nós não podemos confundir com alimentação. Comida é uma coisa, alimentos é muito mais abrangente do que simplesmente alimentação. Então, um dos aspectos dos alimentos é a alimentação, mas a alimentação é muito mais. Quando a gente fala em valor de alimentos, tem que englobar a alimentação, a habitação, né, onde vai morar, vestuário, aquela roupa mínima para a pessoa, né, ter dignidade, assistência médica. E quando eu falo assistência médica, não é só médico. Médico, dentista, psicólogo, nutricionista, remédio, farmácia, né? Tudo o que está em volta da atividade médica, né? Fisioterapia. Então, todas as atividades que são consideradas atividades da área médica, não só médico, evidentemente. Tá? Então, assistência médica aí no sentido amplíssimo, que engloba toda a necessidade da área médica, não apenas de médico. Educação também, todos os gastos com educação e até lazer. Os gastos com lazer estão incluídos nos alimentos. Feita essa introdução, podemos chegar a um conceito de alimentos. Existem, claro, vários conceitos de alimentos. O primeiro conceito de Orlando Gomes, também repetido por Maria Helena Diniz, de alimentos é o seguinte: alimentos são as prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daqueles que não podem provê-las pelo trabalho próprio. Repito, alimentos são as prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daqueles que não podem provê-las pelo trabalho próprio. Não tem trabalho próprio, precisa que outra pessoa pague alimentos para o seu sustento. Também conceito de Youssef Said Carrali, constituem os alimentos uma modalidade de assistência imposta por lei, de ministrar recursos necessários à subsistência, à conservação da vida, tanto física como moral e social do indivíduo. Repito, conceito de Youssef Said Carrali, no famoso livro dele chamado Dos Alimentos, livro do Carrali denominado Dos Alimentos, constituem os alimentos uma modalidade de assistência imposta por lei, de ministrar recursos necessários à subsistência, à conservação da vida, tanto física como moral e social do indivíduo. Então tá aí dois conceitos de alimentos que a doutrina utiliza bastante. Então os alimentos vão englobar todas essas necessidades da vida da pessoa, para que a pessoa tenha uma vida digna e a sua subsistência seja mantida. Dado o conceito, essa introduçãozinha em conceito, vamos aprofundar então na aula e na matéria de alimentos. Vamos começar com a classificação. Classificação dos alimentos. Primeira classificação é a classificação dos alimentos quanto à sua natureza. Classificação dos alimentos quanto à sua natureza. Quanto à sua natureza, os alimentos podem ser divididos em necessários e congruos. Necessários, primeira espécie, e congruos, segunda espécie, congruos. E, às vezes, essas expressões caem em concurso público, etc. Tem uma pergunta aqui que eu não tinha visto. O resultado da alienação do bem pertence ao menor, deve ser destino certo em favor do menor, ou pode ter destino diverso de não do interesse do filho menor? Pergunta do Charles. Na verdade, o dinheiro da venda de um imóvel pertencente ao filho,
ele tem que ter uma destinação obrigatoriamente em favor do filho. Tanto é verdade que mesmo que o juiz autorize a venda de um imóvel de um filho menor, esse dinheiro não vai poder ser gasto pelos pais, a menos que os pais também peçam a autorização para eles, pais, utilizarem aquele dinheiro, e tem que falar para onde, né? Utilizar para quê? Vão gastar esse dinheiro como? De que forma? Para onde? Qual gasto que vai ser? E obrigatoriamente esse gasto tem que ser em favor do filho. Se o imóvel pertence ao filho e foi vendido, esse dinheiro pertence ao filho ainda. E tem que ser o dinheiro gasto com o filho. O dinheiro tem que ser gasto com o filho. Se não vai gastar com o filho, esse dinheiro tem que ser aplicado no banco, em uma conta poupança ou uma conta investimento, e fica lá à disposição do filho até ele completar 18 anos, ou se houver necessidade, aí tem que haver novo pedido para o Poder Judiciário, com intervenção obrigatória do promotor de justiça, para o juiz autorizar ou não o levantamento do dinheiro, para que seja utilizado o dinheiro em favor do filho. Lembra, esse imóvel é do filho, então o dinheiro da venda vai ser do filho e só pode ser gasto em favor do filho. Se o filho tiver 18 anos, quando o filho tiver 18 anos, completar a maioridade civil, maior e capaz, e se quiser pegar esse dinheiro e doar para o pai, para a mãe, é outra história. Mas isso quando ele se tornar maior e capaz. Enquanto ele é menor, esse dinheiro obrigatoriamente tem que ser destinado para gastos com o filho. Pode ser educação, pode ser tratamento médico, odontológico, etc., mas desde que seja para o filho, não pode nem ser utilizado para gastos, mesmo gastos importantes, médico, por exemplo, gastos com os pais, não pode, tá? Então, nós estamos aqui retomando a classificação, começando a classificação dos alimentos. Os alimentos podem ser divididos, quanto à sua natureza, em alimentos necessários e alimentos congruos. Primeira espécie são os alimentos necessários. Os alimentos necessários são também chamados de alimentos naturais. Naturais, primeira espécie, também chamados de necessária, mesma coisa. As duas expressões se equivalem para essa primeira espécie, se referem a essa primeira espécie, alimentos naturais ou necessários. Os alimentos naturais ou necessários são, conceito, são os indispensáveis às necessidades primárias da vida. São os alimentos indispensáveis às necessidades primárias da vida. Então, os alimentos necessários é o mínimo para a pessoa sobreviver, é o mínimo do mínimo para a pessoa conseguir sobreviver, tá? Esses são chamados alimentos necessários. Dá uma lida em casa sobre isso. Artigo 1694, parágrafo 2º. 1694, parágrafo 2º do Código Civil. Segunda espécie de alimentos são os alimentos congruos, também chamados de alimentos civis. Alimentos congruos, também chamados de alimentos civis. Caiu no concurso da magistratura de São Paulo, concurso para juiz aqui no estado de São Paulo, um teste que era exatamente essa pergunta. Os alimentos congruos são, dois pontos, né? Qual que é a resposta? Conceito de alimentos congruos são os destinados à manutenção da condição social, são os destinados à manutenção do padrão de vida, do padrão social, da condição social, tá? São os alimentos que vão ser pagos para a pessoa manter o seu padrão de vida, que já tinha durante o casamento, ou durante o união estável, ou que tinha lá quando morava com o pai, com a mãe e tal, né? Então serão pagos alimentos e ele vai manter o padrão social. Dá uma lida em casa sobre os alimentos congruos ou civis, no artigo 1694, caput e parágrafo 1º, 1694, caput e parágrafo 1º. Essa é a primeira classificação. Vamos para a segunda classificação dos alimentos. Os alimentos podem ser classificados quanto à causa jurídica, quanto à sua causa jurídica. Quanto à causa jurídica, os alimentos podem ser classificados em legítimos, voluntários ou indenizatórios. Três espécies aqui, portanto: alimentos legítimos, voluntários ou
indenizatórios. Primeira espécie dessa classificação quanto à causa jurídica. Os alimentos legítimos. Os alimentos legítimos são também chamados de alimentos legais. Legítimos, mesma coisa que legais, essa é a primeira espécie. Alimentos legítimos ou alimentos legais. Aliás, a palavrinha legítimo vem de lei. E legal vem de lei também, né? Por isso que são expressões que se equivalem, expressões que têm o mesmo significado para se referir a essa primeira espécie de alimentos quanto à causa jurídica. Os alimentos legítimos, também chamados de legais, são aqueles alimentos que decorrem não só da lei. Você vai falar, professor, decorre da lei, né? Sim, da lei, é verdade, mas mais do que isso, eles decorrem do direito de família. Os alimentos legítimos são aqueles que decorrem do direito de família. Isso é importantíssimo, pelo seguinte: os alimentos que decorrem do direito de família são os alimentos que nascem ou do casamento, ou da união estável, ou do parentesco. Só, mais nada. Alimentos do direito de família, matéria nossa desse semestre, direito de família, dessa matéria de direito de família. Os alimentos decorrentes do direito de família nascem ou do casamento, você foi casado com alguém, então um cônjuge eventualmente vai ter que pagar alimentos para o outro, ou da união estável, tá? Houve a constituição de união estável, então o companheiro vai pagar alimentos para a companheira ou vice-versa, ou do parentesco, um parente paga alimentos para o outro. Né? Pai paga alimentos para o filho, filho paga alimentos para o pai, então decorrente de parentesco. Quais parentes vão poder pagar? Quais parentes não são obrigados a pagar? A gente vai ver isso com mais calma na próxima aula, a gente vai chegar lá em um tema importante que a gente vai ter que aprofundar depois. Mas nesse momento, a gente tem que saber que os alimentos decorrentes do direito de família nascem só dessas três situações: casamento, união estável e parentesco. Por que eu estou destacando bem isso? Porque a doutrina e a jurisprudência têm entendido, entendem, que só é possível a decretação de prisão civil dos alimentos decorrentes do direito de família. Só os alimentos decorrentes do direito de família. Portanto, do casamento, união estável e parentesco. A prisão civil no Brasil, por dívida, só tem uma exceção, só tem uma hipótese, que é a prisão civil de alimentos. Dá uma lida em casa, lá no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal. Então, o juiz civil, da vara civil, só pode decretar prisão civil, pelo não pagamento de dívidas. E aqui não estamos falando em direito penal, processo penal, vara criminal, né? Estamos falando de direito civil, processo civil, vara civil. Só vai poder decretar prisão civil pelo não pagamento de dívida, de uma dívida decorrente de alimentos e de alimentos legítimos, ou seja, de alimentos decorrentes do direito de família, entendeu? Então, essa classificação é importante porque acabou por se limitar, fazer uma interpretação, e se limitar a decretação da prisão civil aos alimentos decorrentes do direito de família, que, em outras palavras, significa alimentos decorrentes de casamento, união estável ou parentesco, tá? Mas continuamos nessa classificação. Segunda espécie de alimentos quanto à causa jurídica são os alimentos voluntários. Os alimentos voluntários são aqueles que decorrem do contrato ou do testamento. São aqueles alimentos que decorrem do contrato ou do testamento. É possível criar alimentos decorrentes de contrato ou testamento? Perfeitamente possível. Exemplo: a pessoa faz um testamento, deixo 10 imóveis para o João. Deixo lá 10 imóveis para o João. Só que o João vai receber, vai ser proprietário desses 10 imóveis, mas tem a obrigação de pagar alimentos mensais de, sei lá, R$ 1.000 para Maria. Então, criou-se alimentos em decorrência do testamento, né? Criou-se aí alimentos decorrentes de testamento.
Não é tão comum esse tipo de alimentos criados por testamento, mas é perfeitamente possível ser chamados alimentos voluntários, decorrentes de contrato ou testamento. E a terceira espécie são os alimentos indenizatórios, também chamados de alimentos ressarcitórios, indenizatórios ou ressarcitórios. Os alimentos indenizatórios ou ressarcitórios são os alimentos decorrentes do ato ilícito. Está dentro, então, da matéria de responsabilidade civil, decorrentes de ato ilícito. Exemplifico. A pessoa, um motorista embriagado, dirige o carro sob efeito de álcool, perde o controle desse carro, invade a calçada, atropela alguém que está lá, um pai de família, um arrimo de família que está na calçada. Mata essa pessoa, esse homem, essa vítima, lá que está em cima da calçada. Fora o direito penal, ação penal pelo crime praticado. Aqui no direito civil, a família pode entrar com ação de indenização? Claro que pode. Evidentemente que a família vai poder entrar com ação de indenização contra o motorista desse veículo. Além de pagar o dano material, ou seja, os gastos que a família teve com o hospital, com o médico, os gastos efetivos. Além de pagar o dano moral, pela tristeza, pelo sofrimento que aquela família sofreu por perder aquele ente querido, vai ser fixado também, dentro dessa indenização, de um modo geral, dessa responsabilidade civil, de um modo geral, vai ser fixado um valor de alimentos mensais, para serem pagos ao longo de anos e anos, até a data em que aquele pai de família, aquele arrimo de família, iria provavelmente morrer, conforme a expectativa de vida do brasileiro, da brasileira. Então, se considera a expectativa de vida, e se o juiz condena o réu na ação de indenização, além do dano material, moral, etc., a pagar alimentos por mês, né? Durante muitos anos, décadas às vezes, porque aquela vítima, a pessoa que morreu era um arrimo de família, sustentava a família e, consequentemente, no nosso exemplo, deve receber a família alimentos mensais. Isso aí são chamados de alimentos indenizatórios, também chamados de alimentos ressarcitórios. Está lá artigos 948 a 950 do Código Civil da Marido em Casa, 948 a 950 do Código Civil. Próxima classificação dos alimentos. Os alimentos também podem ser classificados quanto à sua finalidade. Quanto à sua finalidade, os alimentos podem ser divididos em definitivos, provisórios ou provisionais. Os alimentos definitivos são os alimentos fixados em sentença. O juiz dá a sentença, prolata a sentença, condena o réu da ação de alimentos a pagar alimentos. Esses alimentos fixados em sentença são chamados de alimentos definitivos. São os alimentos definitivos, portanto, fixados em sentença. Eles são chamados de definitivos porque o juiz esgotou sua jurisdição ali. Claro que pode ter recurso, o tribunal pode manter ou reformar a decisão, a sentença do juiz. Mas o magistrado ali na primeira instância, ele esgota a sua jurisdição quando ele prolata a sentença. Não quer dizer que esses alimentos não possam ser alterados. O valor dos alimentos sempre pode ser alterado por ação revisional de alimentos, seja para aumentar, seja para diminuir o valor dos alimentos. Mas isso a gente também vai ver com mais calma numa outra oportunidade. Na próxima aula a gente vai ter que estudar isso realmente com mais calma, como é que funciona a revisional de alimentos. Mas nesse momento, só para destacar, os alimentos definitivos são, nessa classificação, quanto à finalidade, são os alimentos fixados por sentença. Por isso que eles são chamados definitivos, né? Só por conta disso. Não quer dizer que eles vão ser imutáveis para sempre, não. Até porque a sentença de alimentos, mesmo que transite em julgado, vão poder ser alterados posteriormente. Fazem coisa julgada formal, mas não vão fazer coisa julgada material. Então, podem ser alterados através de ação revisional de alimentos. Segunda espécie são os alimentos provisórios.
são os alimentos provisórios. Os alimentos provisórios são os fixados liminarmente na ação de alimentos. Ajuizada a ação de alimentos, é possível que o autor peça em limine, no começo da ação, início litis, a fixação de alimentos provisórios. Afinal de contas, o autor da ação ele tem que sobreviver durante a tramitação da ação de alimentos. Então, o juiz já pode conceder os alimentos provisórios para que o autor receba os alimentos provisórios durante a tramitação da ação de alimentos, até que ele consiga ter elementos suficientes para prolatar a sentença. Então, são os alimentos provisórios que têm natureza jurídica de tutela antecipada, é uma antecipação dos efeitos da sentença. Conceito de Marinoni, né, de tutela antecipada. Então, se antecipa para o começo da ação os efeitos daquela sentença nos alimentos provisórios, porque os alimentos provisórios têm natureza jurídica de tutela antecipada. De tutela antecipada. E a terceira espécie são os alimentos provisionais, ou ad litem. Os alimentos provisionais têm natureza jurídica de medida cautelar. É uma cautelar para proteger o bem jurídico durante ou mesmo antes da ação principal. Pode ser uma ação cautelar incidental durante a ação principal ou antecipatória, antes da ação principal. É possível entrar com uma cautelar de alimentos provisionais antes da ação principal, o juiz concede os alimentos provisionais, depois se ajuiza a ação principal com pedido de alimentos. Então, nesse caso, nós temos uma natureza jurídica de alimentos provisionais. Os alimentos provisionais têm a natureza jurídica de cautelar, de cautelaridade, se diferenciando nesse aspecto quanto à natureza jurídica dos alimentos provisórios. Há uma discussão em processo civil se os alimentos provisórios e provisionais, o novo Código de Processo Civil, permaneceram com essa distinção de natureza jurídica e classificação, ou não, se mantiveram as suas características anteriores. Há uma discussão de processo civil por conta do novo Código de Processo Civil, mas parte da doutrina mantém essa classificação e essa distinção da tutela antecipada e da cautelaridade, a tutela antecipada lá para os alimentos provisórios e a natureza jurídica de medida cautelar para os alimentos provisionais. Então, os gêneros e as espécies de alimentos, os gêneros e as espécies de alimentos, tá? Na classificação dos alimentos. Mudando de tema, ainda dentro de alimentos, mudamos de item aqui, de tópico sobre alimentos, vamos para as características agora dos alimentos. Características dos alimentos. Os alimentos têm como primeira característica serem irrenunciáveis. Os alimentos são irrenunciáveis. Os alimentos são irrenunciáveis. Quando eu falo que os alimentos são irrenunciáveis, primeiro não é tão simples assim. Vamos ter que aprofundar e discutir com calma como é que funciona esse raciocínio da irrenunciabilidade dos alimentos. Primeiro aspecto é que o Código Civil trata, lá no artigo 1707 do Código Civil, trata dessa irrenunciabilidade, dizendo os alimentos são irrenunciáveis. Então parece que não tem muita discussão, muita dúvida, porque lá o 1707 do Código Civil determina que os alimentos sejam irrenunciáveis. Mas vamos com calma aqui. Eu acabei de falar agora há pouco que os alimentos decorrentes do direito de família nascem ou do casamento, ou da união estável, ou do parentesco, né? Vamos dividir, então, esses três formas de se nascer, de se criar os alimentos decorrentes do direito de família em dois blocos. De um lado, parentesco. De outro lado, relacionamento. Relacionamento, casamento, relacionamento, união estável. Começamos com o parentesco. Os alimentos decorrentes de parentesco, pai pedir alimentos para o filho para o pai, né? Os alimentos decorrentes de parentesco são irrenunciáveis. Doutrina pacífica, jurisprudência pacífica. Aí tá tranquilo, tá? Então, quando
os alimentos nascem pelo parentesco, por ser parente de alguém, a doutrina é pacífica e a jurisprudência é pacífica, que esses alimentos são irrenunciáveis. Exemplifico. Eu chego para o meu pai, para minha mãe e falo, olha, vamos fazer um acordo? Nós vamos colocar no papel, assinar embaixo, meu pai, minha mãe e eu, os pais e o filho. Eu nunca mais vou poder pedir alimentos para vocês e vocês nunca vão poder pedir alimentos para mim. Fazemos um acordo, assinamos embaixo. Esse acordo é nulo. Ele não é válido. Doutrina pacífica, jurisprudência pacífica. Por quê? Sempre é possível o filho entrar com a ação de alimentos e pedir alimentos para o pai, e se ele realmente precisar, presentes os pressupostos, ele vai ter direito de receber. Então vamos imaginar, eu sou um taxista, um motorista de caminhão, motorista de ônibus, sofro um acidente. Estou lá no hospital, estou lá na UTI, estou lá no hospital, eu estou precisando de alimentos. Posso entrar com a ação de alimentos em face do meu pai? Posso, se ele tem condições de pagar e eu realmente estou precisando. É um caso grave, um caso excepcional, sempre é possível, mesmo que eu tenha 30, 40, 50 anos de idade. Isso é possível a qualquer momento. O normal, a regra, é os pais pagarem alimentos para os filhos menores ou maiores enquanto estão cursando nível superior, curso superior. Terminou o curso superior, os pais, em regra, não vão mais pagar alimentos. Mas essa é a regra geral. Existe a exceção. E a exceção é quando há realmente necessidade. Quando realmente há necessidade, em casos graves, é possível pedir alimentos em face do pai, da mãe, dos avós, dos ascendentes, a qualquer momento. E vice-versa. O pai e a mãe em relação ao filho também, em relação ao neto também. Então imagina lá, o pai tem lá 80 anos de idade, ganha uma aposentadoria de um salário mínimo do INSS, não tem condições nem de estar pagando ali os remédios que ele precisa, e o filho tem condições. Pode o pai, a mãe entrar com ação em face do filho, da filha, do neto, pedindo alimentos? Tem direito, provando a necessidade dele, a possibilidade do filho, proporcionalidade, vai sim, serão fixados alimentos, sim, o judiciário vai fixar alimentos, vai condenar esse filho a pagar alimentos para o pai, para a mãe. Então, o pai em relação ao filho, o filho em relação ao pai, vão poder pedir alimentos, havendo realmente necessidade, a qualquer momento da vida. E qualquer acordo entre ascendentes, descendentes, entre irmãos, até, para extinguir, para abrir mão, para sempre, do direito aos alimentos, do direito a pedir alimentos, será nulo esse acordo. Tá? Então, concluindo aqui a primeira parte do raciocínio. Os alimentos decorrentes de parentesco são sempre irrenunciáveis. Tá? Não existe discussão sobre isso. Mas tem o segundo aspecto, que são os alimentos decorrentes de casamento e união estável. O casal, os cônjuges que estão terminando o casamento, estão divorciando, ou o casal que mantém a união estável e agora estão terminando a união estável, estão dissolvendo a união estável, eles podem fazer um acordo renunciando para o resto da vida os alimentos? Aí a doutrina diverge, a jurisprudência diverge também. Não é pacífico, até hoje não é pacífico, sobre essa possibilidade de fazer esse acordo. Dou um exemplo que eu já vi acontecer no fórum, né, como promotor de justiça, participando de audiência de tentativa de conciliação, várias vezes. O ex-marido vira para a ex-esposa e diz assim: olha, a casa que nós compramos durante o casamento pertence aos dois. Então, vou imaginar que aquele casal era casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens, tudo que foi comprado durante o casamento pertence aos dois, metade para cada um. Então, a casa foi comprada durante o casamento, pertence ao casal, ao marido e à esposa. Só que lá no fórum, o ex-marido vira para a ex-esposa e diz assim: olha, a minha proposta é a seguinte, eu abro mão da minha metade da casa. A minha metade da casa fica para você 100%. Tá? Eu estou doando a minha parte para você. Eu sou dono de metade, estou doando para você e você vai se tornar dona de 100% da casa. Você faz o que você quiser com o imóvel é seu, 100% seu. Mas, em contrapartida, diz o ex-marido para a ex-esposa, em contrapartida, ele quer que a ex-mulher abra mão dos alimentos e, em definitivo, renuncie aos alimentos, ao direito de pedir alimentos, para o resto da vida, uma renúncia definitiva aos
alimentos. E ela concorda, fala, eu fico com a casa inteira, eu trabalho, não preciso de alimentos, e essa ex-mulher concorda. E eles fazem um acordo e constam desse acordo que há uma renúncia do ex-marido em relação à ex-esposa, a ex-esposa em relação ao ex-marido, de nunca mais nenhum dos dois pode pedir alimentos um em relação ao outro. Entre eles, claro que filho sempre tem direito, filho é parentesco, é parente, né? Mas os cônjuges não são parentes, a relação jurídica entre eles é de casamento ou de união estável. Marido e mulher não são parentes. Companheiro e companheira de união estável são parentes. Eles são vinculados juridicamente pelo casamento ou pela união estável. Pergunto, esse acordo entre esses dois cônjuges é válido? Parte da doutrina e da jurisprudência entende que o acordo pode ser lavrado e é válido, parte da doutrina e parte da jurisprudência entende que esse acordo não pode ser lavrado, não é válido, seria nulo. Então tem uma divergência da doutrina e da jurisprudência sobre essa possibilidade. E tudo gira em torno de como que a gente interpreta o artigo 1707 do Código Civil. Essa é a primeira característica. Vamos estudar as demais características também. Segunda característica dos alimentos, os alimentos são impenhoráveis. Impenhoráveis. Ora, não pode penhorar o valor dos alimentos, até porque os alimentos servem para a pessoa viver, sobreviver. Ele vai pegar esse dinheiro e vai comprar comida, vai pagar aluguel, vai pagar água, luz, vai ser necessário para ele sobreviver de forma digna. Como que você vai penhorar a sobrevivência da pessoa? Então, os alimentos são impenhoráveis. Dá uma lida em casa, artigo 833, inciso 4 do Código de Processo Civil, artigo 833, inciso 4 do Código de Processo Civil. Próxima característica, os alimentos são incompensáveis. Incompensáveis, ou seja, não podem ser objeto de compensação de dívidas. Lembra lá da matéria de obrigações? Na matéria de obrigações, tem uma causa extintiva das obrigações, uma causa anormal, como a gente fala lá, os livros escrevem lá no Direito das Obrigações, causa anormal de extinção das obrigações, chamada compensação. Compensação de dívidas. Eu devo R$1.000 para você, você deve R$1.000 para mim. Não tem lógica eu pegar o dinheiro, te pagar 1.000, você pegar os mesmos 1.000, pagar para mim de volta. O que acontece? Uma compensação de dívidas, eu não pago para você, nem você paga para mim, e as duas dívidas estão extintas. Isso que é uma compensação de dívidas. Entretanto, se uma dessas dívidas é dívida de alimentos, não é possível a compensação de dívidas. As dívidas de alimentos são incompensáveis. Onde que está isso? Dá uma lida em casa. Artigo 373, inciso 2º do Código Civil. Código Civil 373, inciso 2º do Código Civil. Outra característica, próxima característica, os alimentos não podem ser transmitidos, são intransmissíveis. Em outras palavras, o que significa dizer que os alimentos são intransmissíveis? Não podem ser objeto de transmissão, de cessão onerosa ou cessão gratuita. Não pode. São insuscetíveis de cessão, são insuscetíveis de transferência, de doação, venda, de permuta. Não pode haver cessão de direito aos alimentos, cessão onerosa, né, que seria equivalente a uma venda, né, ou cessão gratuita, de graça, seria equivalente a uma doação. Para os direitos, a gente utiliza a expressão cessão, né, não venda e compra. Eu estou utilizando a palavra venda e doação mais para fins de explicação. Quando a gente fala em transferência de direitos, a gente fala em cessão. Cessão onerosa, cessão gratuita de direitos. Então, muitos livros, inclusive, escrevem que o direito aos alimentos é incessível. Incessível. INCE, 2S, IVEL, incessível. Ou seja, não pode ser objeto de cessão onerosa ou gratuita de direito aos alimentos.
você não pode, então, transferir o seu direito aos alimentos, tá? Por quê? Porque é personalíssimo. O direito aos alimentos é só meu para eu utilizar para minha sobrevivência, para minha vida, para minha sobrevivência. Se outra pessoa precisa de alimentos, ela tem que entrar com ação de alimentos e ajuizar a ação e o judiciário vai decidir se condena ou não o réu a pagar alimentos para aquele autor. Mas o direito aos alimentos é personalíssimo, e se ele é personalíssimo, ele não pode ser transmitido por uma outra pessoa, né? E próxima característica dos alimentos, os alimentos são irrepetíveis. Os alimentos são irrepetíveis. O que significa dizer que os alimentos são irrepetíveis? São irrestituíveis, não podem ser objeto de devolução, de restituição. Professor, me perguntou assim, professor, mas e se a pessoa pagou errado? Tá? Por exemplo, acreditava que estava pagando alimentos para o filho nasce, ele continua pagando alimentos, o filho tem lá mês ou um ano, mais de um ano, e faz exame de DNA e se descobre que não é filho daquele suposto pai. A partir daí ele vai parar de pagar alimentos, ele não é o pai. Mas, pergunto, ele pode entrar com ação para pegar de volta, para ter a restituição dos alimentos já pagos? Não. Os alimentos são irrepetíveis. O que significa irrepetível? Irrestituível. Não dá para pegar de volta, não dá para entrar com uma ação de reembolso, pedir de volta o dinheiro dos alimentos. E já se tentou de todas as formas no judiciário se abrir uma brecha, né? Os advogados já entraram tentando achar uma brecha, nunca o judiciário permitiu, sempre firmou, olha, essa característica é firme dos alimentos, de que ele é irrepetível. Quando cai no exame de ordem, quando cai no concurso público, normalmente cai com essa palavrinha, irrepetível, tá? Então, a gente sabe que irrepetível é a mesma coisa que irrestituível, mas tem que lembrar o que significa essa palavrinha irrepetível, porque é comum em concurso público, exame de ordem, de se utilizar essa palavrinha que é mais difícil de lembrar o que significa do que a palavrinha irrestituível. Tá? São expressões sinônimas aí para a característica dos alimentos, de que não é possível pegar de volta o dinheiro dos alimentos. Mas tem gente que insiste, mas se a mãe sabia que o pai não era o filho, ou aquele suposto pai não era o pai de verdade, não era o filho dele mesmo, daquele suposto pai, não cabe ação de indenização contra a mãe, provada a má-fé? Veja, primeiro que são duas coisas diferentes. Um raciocínio é a possibilidade ou não de entrar com ação contra em face do filho para pegar de volta o dinheiro. Isso nunca, não tem jeito, não tem exceção. Os alimentos são irrepetíveis. Pagou alimentos, já se gastou para comer, para comprar roupa, para pagar a escola, não tem como devolver o que a pessoa comeu, a escola que foi paga e assim por diante. Então, é irrepetível, não tem como achar uma brecha em relação a isso. Outro raciocínio, entrar com ação de indenização em face, por exemplo, da mãe daquela criança, provando a má-fé dela, que ela agiu de má-fé, que ela sabia que aquele homem não era o pai, mesmo assim ela providenciou contratação de advogado, entrar com ação, tal, mentiu às vezes para o próprio advogado, dizendo que era o pai, na verdade se descobre que não era o pai e que ela sabia que aquele homem não era o pai. Mas essa prova é difícil. Aí na teoria é possível essa ação, mas não tem muito não. Por que não tem muito? O que essa mulher na defesa dela vai alegar? Ela vai alegar provavelmente o seguinte, eu achava que era. E lembra também um outro aspecto, a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé tem que ser provada. Então quem que entra com a ação? Esse homem que pagou esses alimentos vai entrar com a ação contra a mãe da criança. O ônus de prova é dele, de provar a má-fé dessa mãe. Ele tem que provar a má-fé dela, provar que ela sabia que ele não era o pai, e mesmo assim ela providenciou o ajuizamento de ação. E essa prova nem sempre é fácil, pelo contrário, é uma prova difícil. Então nós não temos tanto essa espécie de ação sendo ajuizada, e quando é ajuizada, nem sempre ela sai vitoriosa pela dificuldade de provar, já que o ônus da prova é do autor de provar a má-fé dessa ré, por exemplo. Tá? Mas para concluir essa característica, essa última característica, e fecharmos o tema características dos alimentos, os alimentos nunca vão ser devolvidos, mesmo que tenha ocorrido o pagamento equivocadamente, né? Mesmo que aquele homem pague lá para um filho que não era filho dele, paciência, aquele dinheiro já pago não vai
ter retorno, ele nunca vai conseguir de volta, porque os alimentos são irrepetíveis. E com isso, nós terminamos a matéria de características dos alimentos, e na próxima aula nós vamos continuar com outros aspectos dos alimentos.